Estudo do Antigo Testamento. Daniel 3. Valfredo Pereira. Roberto Lenci. José Batista Pereira. O que caracteriza um remanescente fiel é obediência e todo o discernimento dos pensamentos de Deus, em qualquer época isso. E fidelidade e obediência é aquilo que acompanha o crente. E nós vemos que no capítulo 1, Daniel, primeiro começou com ele, depois seus amigos também estavam com ele nisso, eles não quiseram se contaminar com o alimento que o mundo podia oferecer. Então havia uma obediência a Deus e uma necessidade de separação, porque nós vemos que eles não quiseram se contaminar com a comida do rei. Contaminar, na verdade, possivelmente, né, não posso afirmar 100% isso, mas possivelmente essa comida que o rei comia era oferecida a ídolos. E eles não queriam se contaminar com isso, então eles se mantiveram separados daquilo que o mundo podia oferecer para eles como alimento. E depois Daniel também teve como bênção para ele, né, toda a revelação que Deus podia dar. Então ele tinha discernimento, também teve, né, discernimento. Deus deu a ele um ministério, uma porção, né, do seu espírito para revelar as coisas ocultas. Então era um homem muito especial. E agora nós estamos vendo aqui Sadraque, Mesaque e Abednego também nessa fidelidade a Deus, não querendo, não se sujeitando a adorar aquilo que não é Deus, sendo que eles tinham um único Deus, que eles conheciam. Então eles tinham discernimento, sabedoria, tinham os pensamentos de Deus para agir, mas em obediência também. Eles não foram desobedientes ao rei, mas eles não se sujeitaram àquilo que negava o único Deus. Então nós temos esses três princípios aqui, né? E o que caracteriza essa supremacia dos gentios, e principalmente de Babilônia, né, é a idolatria. Então esse rei que Deus tinha instituído e Deus tinha colocado Nabucodonosor como cabeça desse império e cabeça desse império dos gentios que vigorará, né, até que Israel tome posse novamente desse lugar. E Deus tinha instituído isso. Então eles andavam em obediência, eles tinham discernimento da parte de Deus, conhecimento de que Deus tinha colocado a esse rei, e Deus tinha feito com que ele estivesse nessa posição muito alta nesse império que começou com Babilônia. Então eles reconheciam isso e se submetiam. Eles não eram arrogantes quanto a isso, mas quando se tratava então de obedecer a Deus ou aos homens naquilo que desonrava a Deus, eles então não se submetem, mas continuam em obediência a essa autoridade, reconhecendo que Deus tinha colocado essa autoridade. E então nós vemos aqui não somente um princípio de bênção para aqueles que são fiéis, para aqueles que
honram a Deus aqui nesse mundo, né? Como o caso desses três, mas nós temos também esse princípio de que a religião vai estar associada ao regime político em todos os tempos. Começou aqui com Babilônia e depois os impérios que se seguiram tinham a mesma conotação. Misturar a religião e submeter, por causa do coração religioso do homem, submeter a toda uma massa, como foi aqui, todos esses principais do reino estavam ali, obrigados, né, a obedecerem religiosamente uma estátua, um ídolo, e Nabucodonosor, né, estava por trás disso, por meio da religião, da idolatria, ser reconhecido como esse supremo rei e senhor, né, aqui nesse mundo. Então é muito interessante que isso sempre vai acompanhar esse período dos gentios dominando aqui nesse mundo. E essa fusão, né, de religião e Estado, isso também veio a tocar no cristianismo. Nós vemos essa mistura, né, daquilo que é de Cristo com aquilo que é do mundo, e fazendo uma junção dessas coisas para usar, né, desse fator religioso que está no coração do homem para adorar, né, para servir ao mundo, servir ao diabo, enfim, que nós sabemos que o que está atrás de um ídolo é o demônio, né? E então é muito interessante que é um estabelecimento aqui também desse princípio de que todos esses reinos que se seguirão, esses 4 reinos que no capítulo anterior nos falaram da estátua, né, da cabeça de ouro, e depois os demais reinos que virão, terão esse mesmo princípio, e até os nossos dias, e até também o Império Romano revivido, né, terá, primeiramente, na sua primeira fase, essa parte religiosa do reino dominando, e depois, então, a parte política apenas, né, ela acaba executando completamente o juízo sobre a Babilônia religiosa, né? E daí então fica somente a besta mesmo com uma imagem, né? Também não é nenhuma coincidência, mas a besta também fará uma imagem, o anticristo trabalhará para que seja então adorada, né, essa imagem, e vai abolir tudo o que é de culto religioso, que adorem a outras coisas, e vai fazer com que todos, então, como aqui mesmo, se prostrem e adorem essa imagem, e isso acontecerá, né, no final da grande tribulação. E daí, então, com a vinda de Cristo, ele estabelece seu reino, então, esse reino que é dito aqui, né, que nunca passará a ninguém mais, e que estará então, né, colocando Israel como cabeça das nações novamente. Então termina esse período dos gentios. Mas aqui nós vemos claramente esse estabelecimento, né, desse princípio de que a idolatria, a religião, está sempre ligada ao poder, mesmo naquilo que Deus estabelece, que Deus institui. Porque é a forma que Satanás usa para reunir a todos fazendo como se fosse uma unidade, né, mas uma união de todos para adorar essa imagem, e as consequências disso
são sempre, né, desastrosas. Então aqui o rei não declina, né, da sua autoridade, mas tem que reconhecer que o Deus dos céus e o Deus é Deus nos céus e na terra, e então honra esse Deus, tem que forçosamente honrar, ainda que incredulamente, mas forçado pelas circunstâncias e pelos fatos, ele tem que reconhecer esse Deus dos judeus e livrar esses servos. E Deus, na verdade, livrou esses seus servos da mão desse poderoso monarca. A gente vê a multiforme sabedoria de Deus, que ao mesmo tempo em que ele trata com os seus, buscando na prova da fé os seus servos, ele ao mesmo tempo trabalha com o rei e, consequentemente, com todo o povo de Babilônia. Aqui, esse campo onde ele fez a estátua, fala o campo de Dura. Alguns estudiosos da palavra falam que é a mesma região onde foi erigida a Torre de Babel. E é interessante porque tem o mesmo objetivo, exaltar o homem no lugar de Deus. E também é falado que esse período entre o sonho de Nabucodonosor da estátua, que Deus permitiu que Daniel falasse o que significava, demorou aproximadamente, eles falam, 23 anos, que foi o tempo em que Nabucodonosor conseguiu destruir por completo Jerusalém. E nós vemos que isso levou a ele a se orgulhar de tal maneira que na hora que ele foi fazer a estátua, ele não buscou fazer da forma como Deus havia mostrado a decadência do reino humano, que começou com ouro, acabou com ferro e barro. Ele já fez a estátua totalmente de ouro, mostrando então toda a sua arrogância, seu orgulho. E outra coisa interessante, era necessário, e é necessário ao homem, exigir que seja adorado. Deus não faz isso. E a prova disso é a fé desses 3 servos de Deus. Porque eles dão um testemunho tão forte, tão fiel, que mesmo sabendo que Deus era poderoso para os livrar, eles não sabiam se Deus os livraria. E eles falam claramente isso para o rei, quando o rei fala: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então daí eles vão e dão o testemunho, né? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Então nós vemos que maravilha, né? A fé desses homens, a ponto de darem um testemunho. Geralmente, quando a gente vê livros sobre isso, a gente vê aquela estátua de ouro, assim, que falam que deveria ter de 27 a 30 metros de altura. Todas as pessoas diante dele ajoelhadas, e só 3 homens de pé. Então, que testemunho é esse? Que testemunho foi? E depois o próprio rei ter que se dobrar e reconhecer que o Deus desses jovens era um Deus verdadeiro e poderoso. Mas ainda assim, Deus teria que trabalhar com esse rei, porque ainda assim seu coração não fora dobrado. Ele já havia visto o que Daniel revelou para ele, o privilégio que ele teve de Deus revelar esse sonho dessa estátua para ele. Ele viu o testemunho desses 3 homens
viu o poder de Deus, viu o anjo do Senhor andando, passeando dentro da fornalha, que havia consumido aqueles que jogaram esses homens dentro da fornalha. E nós vemos que a única coisa que aconteceu foram suas amarras terem sido queimadas, soltas, e eles passeando dentro da fornalha. Isso nos fala em figura do remanescente fiel que vai passar pela tribulação, que embora com grandes provações, seus corações serão consolados e confortados, como se estivessem passeando com o Senhor em tal provação. Porque nós vemos que eles só saíram de lá quando foram chamados pelo rei. Não tiveram pressa de sair. Porque talvez ali fosse bem melhor, o lugar melhor que eles já poderiam ter estado. Então nós vemos como Deus honra a fé daqueles que depositam a fé nele. Apesar de todas as dificuldades, das provações, Deus dá força, dá coragem, sustenta aqueles que têm fé nele. Essa estátua é realmente uma manifestação da maior idolatria, uma coisa visível. E nós sabemos que existem muitas outras idolatrias na vida de uma pessoa. Uma outra pessoa pode ser um ídolo para aquela pessoa, não precisa ser exatamente uma imagem. Mas o que eu quero dizer é que se fosse só uma imagem, ali Daniel, aqui só fala dos três, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Se fosse só para eles olharem e passarem de frente da estátua e não se encurvarem, mas aqui a prova realmente é uma prova de fogo, como fala. E eles tinham que se ajoelhar. Eles tinham que se inclinar diante da estátua. E se nós pensarmos lá no tempo de Jerusalém, que esses conviveram com seus pais, a palavra nos fala que os seus pais foram idólatras. Eles se encurvavam diante de deuses estranhos. E Deus disse para que eles não se encurvassem diante de deuses estranhos. E eles fizeram e abusaram disso. E esses jovens que nós vemos, eles estavam no meio dos cativos lá de Judá. Esses jovens estavam juntos. Mas será que esses jovens aprenderam a temer ao Senhor quando eles chegaram na Babilônia? Difícil pensar nisso. Eu penso que não, porque eles conheciam já o Senhor, eles foram levados juntos para a Babilônia, junto com aquele povo. Havia realmente os sinceros dentre eles. E esses jovens eram daqueles sinceros. Incrível como eles eram jovens e os mais velhos não tinham aprendido. E é o que eu penso que eles haviam realmente aprendido do Senhor. Eles temiam ao Senhor já quando eles foram levados cativo. Tanto que, adiantando um pouquinho, em Daniel 9, capítulo 9, não vou entrar no assunto. Capítulo 9, versículo 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum, e pano de saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui que esse versículo é interessante. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos.
E não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel está dizendo, pecamos. Ele não está se colocando fora do que os seus pais, ou o povo de Israel fez. Ele estava se identificando, né, com aquele povo que era o povo de Deus, que era para ser temente a Deus, que não era para se encurvar. Então essa prova que eu penso, e no coração do verdadeiro judeu tinha que ter o quê? Tinha que ter essa confissão. Era tudo que Deus queria, só essa confissão. Nós pecamos. É a confissão de uma pessoa, mas que se inclui. Podia ser que Daniel fosse uma pessoa justa em todo o tempo, né, que ele viveu em Jerusalém. Não estou entrando nesse detalhe, mas ele se reconheceu como um pecador também, aquele que desobedeceu. E a essa oportunidade dos 3 amigos dele foi dada para que eles manifestassem o quê? O que realmente eles eram. E é difícil nós pensarmos que quando a palavra nos diz não faças isso, não faças tal, é fácil para nós, né? Mas quando nós somos colocados à prova realmente, para a gente não negar o nome do Senhor, parece que a coisa fica difícil. Muitas coisas o diabo coloca a situação, as circunstâncias, para que a gente falseie alguma coisa, para que a gente leve para outro lado e, sabe, acabe não exatamente se ajoelhando diante da estátua, mas assim, faltando o verdadeiro testemunho, sabe, dando assim a cara para bater diante de uma confissão. Não falo que todos são assim, eu não falo que muitas vezes nós somos levados, né, nós somos provados, e isso serve para mostrar que esses homens, eles tinham um exercício já antigo. Não foi que eles se reuniram lá e falaram, olha, nós não vamos nos ajoelhar, não. Nós não vamos fazer isso, não. Ele já tinha aquele de não comer, de Daniel não se contaminar com a comida dos reis, era coisa que já estava parte da vida dele. É um exercício. E se a gente se exercitar sempre, quando vier a aprovação, nós vamos estar sabendo do que se trata. Nós vamos poder realmente testemunhar, sem ter a consciência pesada com alguma coisa.